Olá, proféticos! Eu sou o Renato Neto e você está no canal do Profético Afiando a Espada. E nesse episódio eu quero compartilhar com você falando sobre ver com seus olhos espirituais. Ver com os olhos do seu espírito. Isso parece ser um tanto estranho, mas eu vou dizer para você que existem várias passagens bíblicas falando sobre visão espiritual. É isso que é enxergar com o seu espírito. Ou seja, ver com os olhos do seu espírito é visão espiritual. E no livro do 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: Ah, meu senhor, o que faremos? Ou seja, o rapaz, esse homem, esse moço, ele estava preocupado, ele estava com medo. E aí o profeta respondeu assim, e ele disse: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa interessante. O moço do profeta viu o exército inimigo, mas o profeta tinha os seus olhos espirituais abertos e viu uma quantidade enorme, maior do que do exército inimigo, uma quantidade de soldados celestiais à disposição dele. Ou seja, enquanto o moço do profeta viu o exército inimigo com os olhos naturais, Eliseu, pelos olhos do Espírito, viu os soldados angelicais, os soldados de Deus à sua disposição. Então já começa aqui uma coisa muito importante falando sobre visão espiritual, que a visão espiritual uma pessoa pode ter e pode ser no mesmo tempo em que ela está tendo uma visão natural. É isso mesmo, veja só Eliseu. Você acha mesmo que Eliseu não viu a quantidade de soldados? É claro que ele viu. Tanto viu que ele pôde comparar que a quantidade de soldados naturais do exército inimigo era menor do que a quantidade de soldados angelicais que Deus disponibilizou para cuidar dele, para cuidar da cidade. Então, queridos, vocês podem ter ao mesmo tempo uma visão natural, biológica com os seus olhos, mas você também precisa ter uma visão espiritual, que é a visão que você desenvolve através dos olhos do teu espírito. Isso mesmo que eu acabei de falar. Você pode desenvolver a visão espiritual pelos olhos do seu espírito. Olha que coisa tremenda essa! Olha, no passado, quando as pessoas tinham uma visão e me entregavam, eu achava aquilo... Gente, vou confidenciar para vocês, eu achava aquilo o máximo. Eu falava assim, Senhor, quando que isso vai acontecer comigo? Eu me sentia muitas vezes inferiorizado. Mas depois que eu aprendi, porque o Espírito Santo, né, como está escrito lá em João 14, 26, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E o Espírito Santo me ensinou que ver com os olhos do meu espírito é, na verdade, um exercício espiritual. Gente, olha só o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Calma aí que eu vou... Gente, é só quando a gente quer que o texto parece que some. É só comigo? Ah, eu acho que não é comigo, não. Encontrei. Olha só o que está escrito. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que coisa tremenda, gente! Os sentidos espirituais, eles precisam ser treinados. Isso! Os sentidos espirituais precisam ser treinados. E dos sentidos que nós temos, um deles é a visão. Ou seja, a visão espiritual é algo que pode ser treinada. Gente, olha só, lembra daquela passagem quando Jesus entrou em Betsaida, que encontrou um cego e as pessoas pediram para ele tocasse aquele cego, e Jesus vai e tira aquele homem do centro da cidade, leva ele para fora da vila, leva ele para fora da cidade, e ele faz um lodo e toca nos olhos daquele homem, e aquele homem começa a enxergar. Gente, esse texto tem um princípio espiritual muito forte, é tremendo. Por quê?
Eu sei que muita gente tem as suas interpretações, eu não vou dizer que estão errados. Eu não sou. Isso não me cabe, mas eu quero dar para você uma outra interpretação bíblica. Preste bem atenção. Quando Jesus passou lodo nos olhos daquele homem, Jesus perguntou: o que você vê? Ele falou assim: eu vejo homens como árvores. Gente, os olhos espirituais daquele homem foram abertos. Porque se você for ler Isaías 61, fala que nós somos plantação do Senhor. Nós somos carvalhos de justiça, plantados para a sua glória, para a manifestação da sua glória. E quando aquele homem vê os homens como árvore, é que os seus sentidos espirituais ali com relação à visão foram ampliados de tal forma que aquele homem viu os outros homens como árvores. É isso mesmo. Ele viu os homens como árvore por causa daquilo que está escrito lá em Isaías 61, versículo 3. Você pode pesquisar. Ou seja, há uma visão para o teu espírito, há uma visão espiritual que Deus quer que você desenvolva. Isso mesmo. Essa palavra está sendo liberada sobre a tua vida para gerar fé em você. Fé que isso pode acontecer para todos os filhos de Deus. Fé para que você possa crer que isso pode acontecer com você. E eu quero te pedir uma coisa. Se você teve uma visão que você não entendeu, compartilhe com alguém com mais maturidade. Compartilhe com alguém que tem mais experiência. Porque a palavra em Hebreus diz o seguinte, olha, aqueles que têm os seus sentidos espirituais exercitados em função, né, do costume, ou seja, são pessoas que praticam, são pessoas que fluem, são pessoas que recebem, mas acima de tudo eu quero te dizer uma coisa, que a visão, ela é uma comunicação espiritual. Você não pode querer entendê-la com a sua mente natural. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo para poder entender aquilo que Deus está te mostrando, porque Deus quer te mostrar as coisas que cooperam com a vontade dele para a sua vida. Eu sei que esse vídeo está te abençoando, eu sei que isso está movendo algo no teu espírito, então eu quero te pedir uma coisa, se esse vídeo está te abençoando, compartilhe ele com as pessoas, para que as pessoas também não fiquem reféns apenas daqueles que têm os seus olhos espirituais abertos, mas que o Espírito Santo possa mover neles, para que também possam enxergar, porque esse é o desejo de Deus para você. Ele deixou tudo escrito na palavra para que a gente possa fluir. Então assim, que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa hora. Eu oro para que em nome de Jesus teus olhos espirituais sejam abertos nessa hora, assim como Eliseu orou para aquele moço e aquele moço começou a ver. Assim você possa começar a ter experiências espirituais também nesse nível, porque esse é o desejo de Deus, para que você tenha uma vida extraordinária, para que você seja naturalmente sobrenatural e para que você venha fluir nessa dimensão. Que o Senhor te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.